A dupla existência da verdade, dos conflitos humanos à física quântica, o pensamento abaixo, do nosso renomado poeta Fernando Pessoa é espetacular. Deve ter tido inspiração divina para proferir palavras tão sábias. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra, ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não, cada um via as coisas exatamente como se haviam passado, cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente, e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Há muito tempo tenho o conhecimento desta produção deixada pelo Fernando Pessoa. É ato automático quando lemos estas frases, pararmos e refletirmos sobre este pensamento. Fernando Pessoa identificou este pensamento, da dupla existência da verdade, ao observar, pelo que supostamente dá a entender, na vida prática, 2 amigos dele. Ele ficou confuso da dupla existência da verdade, ao concluir que cada um dos 2 amigos dele tinha razão. De certo modo, Fernando Pessoa teve uma atitude passiva diante da conclusão que obteve. Não poderia ele ter utilizado a sua conclusão para pacificar os ânimos de seus amigos. Se não o fez, ao menos deixou suas palavras para que possamos fazê-lo. No dia a dia, já pude deixar de lado discussões, aplicando este pensamento. Basta nos colocarmos no lugar da outra pessoa, e imaginarmos que neste outro local veríamos, ou poderíamos ver uma coisa diferente. No nosso dia a dia, se há um conflito de interesses, procuramos sempre identificar quem está certo e quem está errado. Sem dúvida, muitas vezes uma pessoa erra, prejudica uma outra pessoa, e se nos colocarmos no lugar desta pessoa, veremos que realmente ela cometeu um erro. No entanto, nem sempre, e se soubermos que podemos encontrar, em cada uma das partes as suas razões, será inadequado procurar a verdade em uma ou outra parte, mas sim, a verdade, as razões, de cada uma dessas partes. Nestes casos, não será possível definir uma verdade única de cada uma destas partes que exclua por completo a verdade que se define no ponto de vista da outra parte. Todavia, se propõe aqui uma análise bem mais ampla. Os estudos que vêm sendo feitos no campo da física quântica vêm revelando a importância do observador sobre determinado objeto, isto é, que o observador influencia o objeto de observação. A física quântica vem concluindo que a consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade, transformando as possibilidades quânticas em fatos reais. Essa consciência deve apresentar uma unidade e transcender o tempo, espaço e matéria. Não é algo material, na realidade, mas a base de todos os seres. A física quântica pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual, pois segundo ela, pode-se reduzir a matéria, de forma subjetiva e no domínio do abstracto, até a consciência, causa da intelectualidade da matéria. Tanto é assim, que os físicos teóricos postulam a existência de uma partícula, que seria a partícula fundamental, que ainda não foi encontrada, mas a qual o Prêmio Nobel da Física, Leon Lederman, denomina a partícula divina. Partícula essa decisiva, pois é ela que determina a massa das restantes, bem como a coesão dada pela gravidade dos 90% do universo ainda desconhecido. Cabe lembrar que os físicos, a partir das pesquisas do norte-americano Murray Gell-Mann nos aceleradores de partícula, já admitem a existência de um domínio externo a um mundo cósmico dito material onde provavelmente existam agentes ativos, também chamados frameworkers, capazes de actuar sobre a energia do universo, modulando-a e dando-lhe formas de partícula atômica, ou seja, por outras palavras, o espírito, chamado também agente estruturador por vários físicos teóricos. A física quântica em busca da partícula divina. Luiz de Almeida. Artigo originalmente publicado na Revista Internacional de Espiritismo de janeiro de 2002. Fonte: www.espirito.org.br, acessado em 04 de agosto de 2008.
a pessoa mais famosa no que se refere à teoria das escolhas, como o maior divulgador e um dos principais nomes quando se fala neste assunto, é o indiano Amit Goswami, que tem doutorado em física quântica e é professor emérito no Instituto de Física Quântica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Publicou diversos livros sobre esta matéria e ficou conhecido ao participar do documentário Quem Somos Nós. Em suas palestras pelo mundo, Amit Goswami desenvolve conceitos como economia baseada em valores sensoriais e o poder da criatividade humana. O físico diz que é apenas uma questão de tempo até que a ciência consiga chegar à explicação definitiva de Deus. Falar em Deus é falar da verdade. Deus se manifesta em cada pessoa, e em cada pessoa se encontra uma verdade única e múltipla. Ao longo do século XX, os cientistas estiveram ligados muito mais ao materialismo do que à religiosidade. Todavia, a impressão que temos é que no século XXI, essas coisas estão mudando. Se a própria física já vem se aproximando tanto de Deus, é chegada a hora de uma grande transformação da humanidade, que sempre esteve dividida entre ciência e religião. Hoje, encontramos um ponto de convergência entre ambas. A interação entre as duas partes entre si num conflito de interesses, a interação de cada uma dessas partes sobre o objeto do conflito de interesses, a interação do aplicador do direito sobre cada um desses componentes e sobre todo o conjunto, e a interação de toda a sociedade sobre o fato sob análise. Enfim, responder, ou ao menos refletir sobre estas questões, levando em consideração aos ensinamentos da cada vez mais popular física quântica, é um desafio também para a ciência humanas e para a filosofia.